Próximo. Ao desafiar a STF, Renan Santos condiciona seu compromisso com a democracia ao próprio projeto. Nossa, vai, vamos ver essa análise, vai. O candidato Renan Santos hoje mostrou que o seu compromisso democrático depende da aceitação ao seu programa de governo. O candidato, ele se colocou como alguém que não vai cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal que ele considera ilegais. O que é absolutamente inconstitucional. Ele se coloca... Não, meu líder, deixa eu te falar uma coisa. Quem considera ilegal ou não é a própria Constituição. Tá? Não é constitucional o Alexandre de Moraes, por exemplo, ele ser vítima, ele ser procurador e ele ser juiz de um processo. Não tem um pra defender que isso é constitucional. Acha um pra falar isso é constitucional, fora ele. Esse é um exemplo, tá? Continua. Vamos. Sua eleição lhe garantiria os direitos de confrontar a Constituição, confrontar o Supremo, confrontar a lei de execução penal. Confrontar o Supremo a respeito de uma interpretação incorreta da Constituição Federal, que é muito clara em seus termos, tá? Vamos lá. Há uma série de posturas que o candidato se coloca hoje que elas são antidemocráticas, não há dúvida nenhuma sobre isso. Votar nele é comprar uma crise constitucional nos próximos 4 anos. O candidato Renan... Só não faz o menor sentido isso que ele falou. Só não faz o menor sentido isso que ele falou. O que acontece? Vamos supor, teve uma PL recente que foi... Qual foi a PL que passou nas 2 casas e o Alexandre de Moraes barrou? 803/21. Babaca, o assunto. Eu não tô lembrando do que você tá falando. Teve algum PL recente, o chat vai lembrar, que passou por votação nas 2 casas e o Alexandre de Moraes falou que estava errado, que não ia cumprir. Esse tipo de situação é inconstitucional, porque o STF não legisla. O poder do STF é apenas ver se aquilo lá é constitucional ou não. Se é algo que passou nas 2 casas em votação, foi aprovado... A dosimetria. Dosimetria. Foi aprovado, o STF não tem que vir falar, não, essa lei aí não tem que... Não é papel dele fazer isso. A não ser que, de fato, seja alguma lei que esteja lá na Constituição clara, falando, não, isso aqui é inconstitucional. Mas, se é algo que está previsto na Constituição, foi aprovado da forma correta, passou por todos os trâmites... Estão falando que é IOF. Eu não lembro. Passou por todos os trâmites e chegou para ser efetivada, e aí chega um ministro do STF e fala, não, ele está errado. É uma decisão ilegal. Decisões ilegais você não cumpre também. É isso, ponto, acabou. Próximo. Isso aqui é o Sestaro falando sobre... Deixa eu ver o que ele falou, põe na tela. Eu não vi, vamos ver o que ele fala. Eu senti que o Sestaro ficou muito magoado quando chamaram ele de petista, tá? Realmente ele ficou muito magoado. Acho que ali ele percebeu o que o MBL passou durante tanto tempo. Porque, tipo, eu discordo do Bolsonaro, então você é petista, então realmente magoou ele. Vamos lá. Isso é no mesmo momento ou é em outro momento? Não, eu acho que é depois que ele sai. Esse corte aqui é depois que o Chiquinho já foi embora. Tá. Então eu já vi, então deixa, dá play. Aqui, naquele post ele escreveu assim: Sestaro do Iron Talks acabou de ser desmascarado por mim. É um infiltrado da esquerda para reeleger Lula. Sestaro é um militante confesso do Lula. Foi desmascarado. Chega de dar palco para esse petista. Isso aqui, sabe o que é isso? Falta de caráter. Eu tenho família. Aqui eu não tenho um funcionário. Meu filho trabalha comigo, a minha esposa faz os cortes, eu me viro pra pagar tudo isso daqui, pra um almofada sentar na minha frente, querendo voto, defendendo o indefensável, fazer showzinho e ainda dizer que eu sou petista. Eu entendo que ele é seu amigo, não tem problema nenhum. Falei, inclusive, eu gosto dele, gostava dele, agora eu não gosto mais. Porque é óbvio, não tem caráter, me desculpa. Esse tipo de declaração eles consideram fato, porque petista eu não sou. Eu não sou do Lula, não ganhei dinheiro de nenhum político. Nunca vi você falando mal bem do Lula aqui. Acabou, irmão. Nunca vi você falando bem do Lula. Entendeu meu ponto? Senão nem viria aqui. É sobre isso. Agora vamos lá, o povo vai votar. E vou garantir pra você uma coisa: o povo vota em quem o povo se identifica. Ele é forte no Paraná, ele tem muitos seguidores. Ele praticamente tá eleito. Só que qual o preço? De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? É sobre isso na minha cabeça. Entendi. Meu irmão. Não, fico triste. Por que ele falou que o Salles podia dizer o que estava dizendo e eu não? Porque o Salles é do mesmo partido. Por que ele não foi macho pra dizer que o Salles estava... O Jeffrey Chiquinho, naquele post, ele escreveu assim: Sestaro do Iron... Pois é, né, Sestaro? Pois é, né? Realmente magoado. É isso, cara. É isso. Cara, as pessoas são isso, né? As pessoas são isso. Deixa eu ver, põe esse aí, vai lá. O Chiquinho ficou um pouco incomodado. Natural. Porque aquilo, a régua, eu tô usando contra ele mesmo. E aí o Salles, Ricardo Salles, ele tava corroborando com as coisas que eu dizia. E aí começou a gerar aquele clima meio estranho. Só que naquele momento, final do programa, muitos comentários, muito superchat, fazendo perguntas difíceis. E o pessoal, quando vem pra cá, só pra deixar claro, político vem com assessor, tá? E os caras ficam tudo monitorando ali. E eles vão mandando pro cara que tá conversando comigo a temperatura do que tá sendo falado. E aí, uma pergunta pra você que tá assistindo o programa.
Por que você acha que a gravação que o Jeffrey Chiquini ele soltou não foi a do canal, mas foi uma gravação de fora? Exatamente no momento em que as coisas acontecem. Foi o corte que ele foi e lançou. Por que vocês acham que ele lançou esse corte 1 minuto ou 2 depois de deixar o estúdio? As pessoas têm que se perguntar. Por que você acha que um advogado criminalista, experiente, ele faz uma pergunta cuja minha resposta poderia me induzir a um crime? Porque eu posso ler a vocês as consequências do que eu posso sofrer caso eu diga o que todo mundo acredita. Inclusive eu. Só que eu tenho responsabilidade. Então, na minha resposta, Você falou bem, eu tento dizer, olha, no governo Lula tem os históricos, mas eu não posso dizer que ele é corrupto, porque ele está falando do CPF, da pessoa, e não há nada hoje, não há nenhuma ficha criminal em relação a ele. E se eu digo, de maneira veemente, categórica, que ele é, eu estou cometendo crime. O doutor Chiquini, que é um advogado criminalista, cônscio da lei, ele me leva a uma situação de que, se eu respondo, ainda que eu acredite, e todos acreditamos, e uma pessoa de direita, ou minimamente honesta com a vida, que sabe que é, se eu afirmo, eu estou cometendo um crime. E aí eu prejudico a minha família, os meus filhos, o meu trabalho. E aí eu pergunto, qual a motivação dessa pessoa em fazer isso? E aí ele se levanta, não continua a conversa, porque ele poderia ter dito sentado, mas você é um petista, vamos trocar ideia? Bora! Mas ele se levanta, tá aí, desmascarei, acabou a farsa, é o corte, infiltrado! E ele vai embora, pegou o corte dele, sai do estúdio, em 2 minutos publica. Eu ainda tava fazendo o programa. Aí eu recebo, ele já tinha publicado, e ele diz, não deem palco para petista. E o que ele faz contra mim, ali, é muito lamentável. Porque como eu sou, e tento, obviamente, fazer contraponto contra todos os espectros políticos que passam aqui, se eu perco a minha credibilidade e imparcialidade, eu perco tudo. Porque quer dizer, você tá atacando fulano porque você é isso. E tudo que eu construí foi colocado em xeque por causa dessa afirmação mentirosa. De uma pessoa que não se importa com família, com trabalho, mas que quer o voto do povo. Essa é a classe política de alguns que estão se candidatando. É dessa forma. Só que eu pergunto pra vocês uma coisa. Um político que não pensa que destruir uma família, um trabalho, por voto, pra ele não é nada, será que esse cara merece o voto de alguém? Será que ele realmente se importa com o povo ou com alguém? Por que ele tava de microfone de lapela? Por que antes do programa ele estava com pressa acelerada? Microfone de lapela? Sim. Caralho, ele Pra leva o poder, na microfone de hora que gravar, lapela, velho. o Cestaro tá basicamente explicando que foi tudo já meio que planejado Não, antes mas, dele vir. cara, peraí, desculpa. Você vai no podcast de alguém, você tá com o microfone de lapela fazendo sua própria gravação, velho. Porque assim, você fala, pô, eu tô indo num lugar que não é ao vivo. Eu quero garantir que é uma coisa. É ao vivo, foi ao vivo, né? Foi ao vivo. Foi ao vivo. Se tá ao vivo, por que você levou... Realmente Mas foi exatamente, esquisito, mas é velho. basicamente o que ele tá tentando explicar. Foi planejado porque quando ele vai começar a discutir, dizer, você é petista, blá, 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 o Chiquini já tá gravando, o assessor do Chiquini já tá gravando, e assim que ele sai do estúdio, tipo, passa, sei lá, 5 Foi minutos, o intencional. Chiquini posta o vídeo. Sim, foi intencional. Pois é, Enfim, velho. Pois é. Cestaram. Ó, Bem-vindo ao clube. exatamente. Bem-vindo ao clube. Pula que a Exatamente. piscina tá quente. Assim, realmente, o trabalho do Cestaro ali, se você assiste os podcasts dele, ele sempre tenta fazer um contraponto ao convidado dele que tá ali. Então ele tenta ir mais profundo do que o superficial, né? Então ele não vai fazer perguntas que não vão te desafiar. Ele quer desafiar. A única coisa que eu discordo da postura do Cestaro é porque ele interrompe demais a sua linha de raciocínio. Ele interrompe, ele te corta, ele enfim, se abala, mas eu não acho errado ele querer fazer esse contraponto. O problema é, você encontrou uma pessoa que não queria discutir com você amigavelmente. Ele não queria discutir, ele queria fazer o corte dele e ir embora. E é isso, cara. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao clube. É assim que acontece. Entrou o Murilo, o Jefferson e o... Leonardo. O Leonardo, pô. Bem-vindo, meus lindos, ao Valete Plus. Ó, um beijo Todo pra mundo vocês. ganhou? Todo mundo? Ganhou. Todo mundo ganhou Valete. Todos os 10 ganharam valetes. Ó, todo mundo ganhou as 2 revistas Valete, tá? Ganhou o livro do Sócrates e o baralho. Bem-vindos. Se bater 20, a gente dá mais baralho pra todo mundo. Bora. Vamos lá? Se fala o Bolsonaro não ganha de Lula no segundo turno, o que é isso? Quem que é um essa cara pessoa? falando que só o Flávio não ganha do Lula no segundo turno. Põe na tela. 10k. 10 mil pessoas ao vivo. É, não. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, pessoal, ó. Fique claro, advogados, ó. Não toca nele. Não toca nele. Vai. Das poucas coisas que eu diria com alguma certeza dessa eleição é que qualquer outro nome,
contra o Lula no segundo turno venceria essa eleição com alguma tranquilidade. Muito pouquinho. Põe na legenda, gente. Com alguma É importante, tranquilidade. Ana. Bruno, qualquer nome que não seja Flávio vencer, tá enorme, né? Venceria o Lula no segundo turno Ah, com Deus, alguma análise desse cara. tranquilidade. Eu não tenho dúvida disso, por uma questão chamada rejeição. Nós estamos passando por uma eleição que ela está sendo discutida em torno de rejeição, ela não é afirmativa. As pessoas não estão votando no Flávio porque gostam muito do Flávio, as pessoas não estão votando no Lula porque estão achando o governo Lula maravilhoso. Não, a situação no país é ruim. É uma situação difícil, o brasileiro está vivendo uma situação difícil, é só ir no mercado, pessoal. É a vida real. A vida real é ruim. E o Flávio tem gravado os vídeos, né? Dentro do supermercado, que é engraçadíssimo, que ele põe um boné pra ninguém reconhecê-lo. Né? Não tá tão popstar Mas assim. eles ficaram 4 anos também no poder. Exatamente. E as pessoas cobraram essa fatura. E não iam no mercado, né? E as pessoas também cobraram essa fatura do bolsonarismo, tanto que o bolsonarismo foi derrotado. Olha lá, Bruno, já tá ali registrado, tá? Nós temos 2 questões aqui. Eu disse que o Alfredo Gaspar não dura até meia-noite de hoje, você está dizendo do segundo turno, então quem assiste o programa aí tem direito a nos cobrar depois e nos zoar se a gente errar aqui nas nossas apostas. Rapidão, ela falou que o vice não ia durar muito, por quê? Por causa das acusações dele? Sei lá. Mas assim, isso daí é o resultado da polarização. Há anos a gente vota pela negação. Então você vota em alguém porque você não quer o outro. Você nunca aperta o botão da urna com um orgulho do tipo, nossa, esse candidato aqui me representa. Você sempre vai, puta, vou votar nesse aqui porque eu não gosto do outro. Puta, vou votar no outro porque eu não gosto desse aqui. E esse ano a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Então, enfim. Põe aí. Federação União PP. Peraí. Nossa, quem que é essa pessoa? Eu também não conheço. Oficializa a influenciadora Maria José Mendes, conhecida como Menina da Bota, como candidata a deputada federal por Minas Gerais. Você sabe que história é essa, Luiz? É ela, ó. Sim. Essa menina aqui. Eu não lembro. O que ela fez? Deixa eu ver. Porra. Ela só... Pode ser uma coisa. Meu bem, nunca vai me... Essas músicas que ela posta. Não é possível. Deixa eu achar outra. Calma, que não Bom, é num esse. país em que a gente lança o Caneta Azul... Não, Não calma que eu vou achar o vídeo certo. Peraí, qual é o nome daquela MC, não sei das quantas lá? Catrina. Como é que é? Meu sonho é sempre ser MC. Eu falava pra eles que eu queria ser igual eles. Ó. Quem que entrou? Felipe. Nossa. Felipe Eu com não tô achando o vídeo da menina da PH. Bota. Então um abraço. LPPE. Ficou pra próxima. Vamos lá? Próximo. Não, quero achar o vídeo da menina da bota. Ela quer achar o vídeo da menina da bota. Conta uma história pra nós. Cara, vou te contar uma história de bastidor que comprometa bastante algum amigo meu. Vou pensar. Eu não tô lembrando de nenhuma. Eu quero pegar alguma que esteja na linha do contável, mas que Aqui, seja legal. achei, eu acho. Tá bom. Próximo. Ai. O que é isso? Ah, isso daqui eu separei, ele é postil, tem uma postil. Basicamente, esse ator Marco Furlan, ele abusou uma criança autista de 5 Nossa, eu anos. vi. E aí, sabe qual foi a desculpa dele? Eu confundi ela com a minha namorada. Peraí. É famoso esse cara? Sim, Marco ele é Furlan? Ele é um Ator, ator. Marco Furlan. Ele abusou de Deixa uma eu ver quem criança. que é, o Marco Furlan. Alguém conhece o Marco Aqui, Furlan? ó. Tem ele Falou aqui que, no vídeo, ó. Deixa eu ver. Dá play, confundiu deixa eu a ver. criança de 5 anos com a namorada dele. Vai, deixa eu ver. Marco Furlan, de 48 anos, construiu uma carreira de destaque Esse cara na tem televisão. 48 anos? Não, isso daqui são coisas Eu antigas ia falar, dele. caralho. Assim, olha. Ó, Arthur, não fica triste. Não, eu ia falar, triste, tá? porra, Mel, vai. Participou de novelas em grandes emissoras e fez diversas campanhas Nunca ouvi falar desse publicitárias. cara. Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Essa Pausa chácara aqui. com espaço Pindamonhangaba André. é cidade de Geraldo Alckmin e eu já tive empresa lá. Vai lá. Bem Cara, lindo, André. ninguém liga. Ó, 14 Liga pessoas sim, vai lá. amplo e 7 quartos, Nem tem. foi Nem alugada pra para uma casa. festa de aniversário. Um encontro familiar. Entre os convidados, o ator Marco Furlan. Um menino de apenas 5 anos, diagnosticado com o transtorno do um espectro menino. autista. Era um menino. É, porque você sabe que a PEDS, vamos falar assim, a PEDS, ela não faz muita distinção de gênero, porque o cara ele tem a doença do fato daquela pessoa ser criança e não necessariamente homem ou mulher. Meu Deus. Vai lá. Estava em um dos quartos da chácara.
O garoto, filho de uma amiga da aniversariante, disse que estava cansado e queria dormir. Por volta das 8 da noite, a mãe do menino foi até o cômodo ver se o filho estava bem. Voltou para a festa. Poucos minutos depois, ouviu gritos de desespero da criança. Nossa. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe disse que correu para o quarto. Quando ela acendeu a luz do quarto, eles estavam deitados na cama, ele nu, o suposto abusador, e a criança também. E a criança colocava as mãos na parte de trás, né, no ânus, dizendo que estava doendo. O relato foi confirmado por outros convidados da festa. Uma amiga da mãe contou que ouviu a criança dizer: "Para, tá doendo." A amiga chegou e viu também a cena. Ele estava com a cueca da criança na mão e falou que ele estava embriagado e que achou que era a namorada dele. Diante do desespero e da gravidade da situação, a polícia militar foi chamada até a chácara. Quando chegou lá, Marco contou aos PMs que ficou bêbado, passou mal, entrou no quarto do menino por engano e teria confundido uma criança de 5 anos com a namorada dele. Na delegacia, ele contou uma outra história, acompanhado por advogados. Ele disse que ele não lembrava do que aconteceu. A única coisa que ele lembrou quando ele retomou a consciência quando ele já estava dentro da viatura. Mas ele nega os fatos, dizendo que não lembra o que aconteceu. Vamos lá. É um desgraçado. Esse aqui é um teste para esquerdista. Eles dizem que o criminoso, ele é vítima da sociedade. Não, ele é uma vítima. Ele não tinha como. Ele teve que roubar, ele teve que matar, ele teve que não sei o que lá. O cara é homem, branco, cis, teoricamente hétero, né? Porque a galera encarava ele como um cara hétero, né? Que tinha uma namorada. Então ele não sofreu os preconceitos de ser homossexual. Famoso, prestigiado. E ele cometeu um crime sem absolutamente nenhuma necessidade. Ou ele tinha alguma necessidade, não tinha como, ele tinha que fazer isso. A pergunta que eu deixo é: o que faz com esse cara? O que você faz com esse cara? Ele tem 5 anos, moleque? 5 anos. Ele é autista ainda. Ele estuprou um autista de 5 anos na festa da família. O que faz com esse cara? É uma pergunta, de verdade, eu gostaria que alguém respondesse. Vocês não estão fazendo corte pra caramba aí, me respondendo Renan, respondendo todo mundo. A esquerda tá que tá. Por favor, de verdade, me responda o que faz com esse cara. Isso aqui não tem nada a ver com pneumatom, não tem nada a ver com tese do direito penal inimigo. Isso não tem nada a ver. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui não tem a ver com quadrilha, com crime organizado. Isso aqui tem a ver com o seguinte: o cara tem tanta certeza de impunidade que ele fala: mano, foda-se. Se estuprar um moleque de 5 anos e aí eventualmente me pegarem, pega mal, uma merda, mas foda-se. Daqui a pouco eu tô de volta na rua. Que é o que vai acontecer. Você sabe que é o que vai acontecer, né? O cara tem grana, ele vai contratar um bom advogado. Os subterfúgios legais estão todos aí para serem usados por um bom advogado. Esse cara, ele não vai estar na rua. Ele não vai ficar preso. Ele vai estar na rua. Eu pergunto, o que faz esse cara? Talvez nesse caso você, esquerdista, pense: não, puta, esse cara tem que se fuder muito. Esse cara tem que estar muito preso e trabalhando para sobreviver ali dentro da cadeia. Gostou desse corte? Inscreva-se nesse canal para receber mais cortes como esse. Deixe o like e compartilhe.